A madrugada mudou quando colocaram sob seus cuidados um paciente especial, um bilionário em coma após acidente grave. Ela não sabia que cuidar dele revelaria segredos que conectavam suas vidas de forma devastadora. Não esqueça de deixar seu like e de comentar o nome da sua cidade. Vamos para a história. A madrugada estava silenciosa no Hospital São Rafael, um dos mais luxuosos de São Paulo. Apenas o som ritmado dos monitores cardíacos e o zumbido suave do ar-condicionado preenchiam os corredores da UTI. Beatriz Almeida ajustava o soro de um paciente na ala oeste, seus passos silenciosos sobre o piso impecável. Aos 32 anos, ela carregava uma beleza discreta, que o cansaço de turnos duplos não conseguia apagar completamente. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque prático. Alguns fios rebeldes, escapando ao redor do rosto. Havia uma serenidade em seus movimentos. A confiança de quem passou os últimos 8 anos cuidando de vidas por um fio. Bia, preciso que você assuma o leito 7, disse Mariana, a coordenadora da enfermagem, surgindo ao seu lado com uma prancheta. Sua voz estava tensa, carregando aquele tom que Beatriz reconhecia imediatamente. Problemas à vista. Beatriz terminou de verificar o gotejamento do soro antes de virar-se. O que aconteceu? Acidente grave na Marginal. Vítima masculina, 38 anos, traumatismo craniano severo. Múltiplas fraturas. Politraumatismo. Mariana hesitou, mordendo levemente o lábio inferior. É Gabriel Almeida Cortez. O nome pairou no ar entre elas, carregado de significado. Beatriz sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão neutra. Claro que conhecia esse nome. Todo mundo conhecia. Gabriel Almeida Cortez, CEO da Cortez Tech, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Seu rosto estampava capas de revistas de negócios, colunas sociais, noticiários econômicos. Aos 38 anos, construíra um império avaliado em bilhões, conhecido tanto por sua genialidade nos negócios quanto por sua vida pessoal conturbada. 3 casamentos fracassados, nenhum filho, uma reputação de homem frio e implacável. Prognóstico? A perguntou Beatriz, já caminhando em direção ao leito 7. Induzido ao coma para reduzir o inchaço cerebral. Cirurgia neurológica de emergência foi um sucesso, mas Mariana não precisou completar. Beatriz entendia. O mas significava incerteza. Significava que as próximas horas, dias, talvez semanas, determinariam se Gabriel Almeida Cortez voltaria a ser quem era ou se tornaria apenas mais uma estatística. O leito 7 era um quarto privativo, equipamento de última geração cobrindo cada centímetro disponível. Beatriz parou na entrada por um momento observando. Gabriel estava imóvel sobre a cama hospitalar, seu corpo conectado a uma rede de tubos e fios. O ventilador mecânico subia e descia em um ritmo constante, respirando por ele. Seu rosto, normalmente composto e controlado nas fotos que Beatriz via ocasionalmente, estava pálido, machucado. Um curativo grosso envolvia sua cabeça, escondendo a evidência da cirurgia recente. Havia hematomas roxos ao redor de seus olhos fechados. Seus lábios estavam ressecados ao redor do tubo de intubação. Beatriz aproximou-se lentamente, seus olhos profissionais fazendo a varredura automática. Verificou os monitores anotando mentalmente cada número, cada linha ondulante nas telas. Pressão arterial estável mais baixa. Saturação de oxigênio adequada. Frequência cardíaca regular. Ela segurou delicadamente o pulso dele, sentindo o pulso fraco, mas constante sob seus dedos. Sua pele estava fria. Olá, Sr. Cortez, disse suavemente, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Era um hábito que desenvolveu ao longo dos anos. Sempre conversava com seus pacientes, conscientes ou não. Meu nome é Beatriz. Vou cuidar de você a partir de agora. Ela começou a rotina meticulosa de verificações. Ajustou a posição dos eletrodos no peito dele, verificou a inserção do cateter, examinou as pupilas com uma pequena lanterna. Tudo estava como deveria estar, mas havia algo naquela fragilidade que a tocou de uma forma inesperada. Aquele homem poderoso, que controlava empresas e influenciava mercados, agora estava completamente vulnerável, sua vida dependendo de máquinas e da dedicação de pessoas que ele provavelmente nunca notaria em circunstâncias normais. Beatriz puxou a cadeira e sentou-se ao lado da cama, abrindo o prontuário eletrônico no tablet.
Gabriela Almeida Cortez, 38 anos, tipo sanguíneo O positivo, sem alergias conhecidas. A lista de medicamentos era extensa. Anti-inflamatórios, antibióticos profiláticos, sedativos. Ela leu cada detalhe com atenção, memorizando informações que poderiam ser cruciais. Você teve sorte. Continuou falando, sua voz baixa preenchendo o silêncio do quarto. O Dr. Carvalho é o melhor neurocirurgião que temos. Se alguém pode trazer você de volta, é ele. Ela fez uma pausa, ajustando o lençol ao redor dele. Mas você precisa lutar também. Precisa querer voltar. As horas seguintes estabeleceram uma rotina que Beatriz conhecia bem. A cada 15 minutos, verificações de sinais vitais. A cada hora, mudança de posição para prevenir escaras. Medicações nos horários exatos. Higiene meticulosa. Ela trabalhava com eficiência silenciosa, suas mãos sempre gentis, mesmo quando executava procedimentos que poderiam ser desconfortáveis. Às 6 da manhã, o primeiro raio de sol atravessou as persianas do quarto. Beatriz estava trocando o soro quando ouviu vozes do lado de fora. Vozes altas, exigentes. Um momento depois, a porta se abriu bruscamente. Uma mulher entrou como um furacão. Estava na casa dos 60 anos, mas a cirurgia plástica e tratamentos estéticos mantinham uma aparência polida e controlada. Seu cabelo loiro estava impecavelmente penteado, mesmo naquela hora da manhã. Usava um conjunto Chanel que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Beatriz. Seus olhos frios e calculistas varreram o quarto antes de pousarem em Gabriel. Meu Deus, ela murmurou, levando a mão à boca em um gesto que parecia mais teatral do que genuíno. Gabriel! Atrás dela, 2 homens entraram. O mais velho, por volta dos 40 anos, tinha o mesmo queixo forte de Gabriel, embora seu rosto fosse mais arredondado, mais macio. O mais novo, talvez 30 e poucos, estava absorto em seu telefone, digitando furiosamente. Senhora Cortez. Beatriz cumprimentou educadamente, reconhecendo Helena Cortez das fotos que ocasionalmente circulavam nas colunas sociais. A matriarca da família, viúva do fundador da Cortez Tech. Senhores, sou Beatriz Almeida, a enfermeira responsável pelo seu filho. Helena mal olhou para ela. Como ele está? Quando vai acordar? Os melhores médicos estão cuidando dele, porque se não estiverem, vou transferi-lo imediatamente. Posso contratar especialistas de qualquer lugar do mundo. O Dr. Carvalho é um dos melhores neurocirurgiões do Brasil, respondeu Beatriz calmamente, acostumada a lidar com familiares ansiosos. A cirurgia foi bem sucedida. Agora é uma questão de tempo e cuidados adequados. Tempo? Repetiu Helena, sua voz carregada de impaciência. Não temos tempo. A empresa está em momento crucial. Há aquisições em andamento, contratos esperando assinatura. Ela virou-se para o filho mais velho. Ricardo, você precisa assumir temporariamente. Não podemos permitir que os acionistas pensem que há instabilidade. Ricardo assentiu, finalmente desviando os olhos de Gabriel. Já estou cuidando disso, mãe. Convoquei uma reunião extraordinária do conselho para amanhã. O mais novo, que Beatriz presumiu ser outro filho, finalmente guardou o telefone. A imprensa está enlouquecida lá fora. Precisamos de uma declaração oficial. Sua voz era impaciente, irritada, como se o acidente do irmão fosse um inconveniente em sua agenda. Beatriz sentiu algo desconfortável se enrolar em seu estômago. Ela observava a família discutir negócios, controle acionário, relações públicas, mas ninguém se aproximava de Gabriel. Ninguém segurava sua mão, tocava seu rosto, oferecia palavras de conforto. Era como se ele fosse apenas mais um ativo da empresa, não uma pessoa. Com licença, ela interrompeu suavemente. Gostaria de lembrá-los que ruídos altos e estresse não são adequados para um paciente em estado crítico. Se desejarem ficar, peço que mantenham o tom de voz baixo. Helena finalmente focou sua atenção em Beatriz, seus olhos percorrendo o uniforme simples, o crachá identificador, a ausência de joias. E quem é você para me dizer o que fazer? Esta é minha família, meu filho. E é meu paciente, respondeu Beatriz, mantendo a voz firme, mas respeitosa. Minha responsabilidade é garantir o melhor ambiente possível para a sua recuperação. E isso inclui controlar o ambiente ao seu redor. Por um momento, Helena pareceu prestes a explodir.
Mas então Ricardo tocou levemente seu braço. Ela está certa, mãe. Vamos dar espaço. Podemos conversar no corredor. Relutantemente, a família saiu. Mas antes de fechar a porta, Helena virou-se uma última vez. Estarei de olho, disse para Beatriz, sua voz baixa e ameaçadora. Se algo acontecer com meu filho, você será responsabilizada. Quando a porta finalmente se fechou, Beatriz soltou um suspiro que não sabia estar segurando. Ela voltou para o lado de Gabriel, ajustando o cobertor ao redor dele com mãos que tremiam levemente. Sua família parece intensa, murmurou retomando sua conversa unilateral. Mas não se preocupe. Você está seguro aqui. Eu vou cuidar de você. Os dias se transformaram em uma rotina constante. Beatriz trabalhava turnos de 12 horas, às vezes estendendo para 14 ou 16, quando a equipe estava sobrecarregada. O leito 7 tornou-se seu mundo. Ela chegava todas as manhãs às 6, verificava o relatório da enfermeira noturna e começava sua vigília silenciosa ao lado de Gabriel. A família visitava diariamente, mas as visitas eram breves, transacionais. Helena entrava, verificava os monitores como se pudesse interpretá-los. Fazia perguntas clínicas para Beatriz que claramente não interessavam respostas detalhadas e saía. Ricardo ocasionalmente sentava-se por alguns minutos, mas seus olhos estavam sempre no telefone, dedos digitando e-mails e mensagens. O irmão mais novo, que Beatriz descobriu chamar-se Felipe, raramente aparecia. Foi no 5º dia que Beatriz começou realmente a falar com Gabriel. Não apenas relatórios clínicos ou instruções profissionais, mas conversas reais. Sabe, começou ela enquanto ajustava o travesseiro sob sua cabeça. Li em algum lugar que pacientes em coma podem ouvir. Não sei se é verdade, mas não custa tentar, certo? Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama, pegando sua marmita de almoço. Vou comer aqui com você hoje. Espero que não se importe. É Strogonoff. Minha filha adora quando eu faço. Ela fez uma pausa, percebendo que havia mencionado Helena, sua filha de 7 anos. A razão pela qual trabalhava turnos duplos, pela qual aceitava plantões extras, pela qual economizava cada centavo. Ela tem 7 anos, continuou abrindo a marmita. O aroma de comida caseira preencheu o quarto esterilizado. Cabelo cacheado, olhos enormes, riso contagiante. É a coisa mais preciosa da minha vida. Sua voz suavizou, carregando aquela ternura que sempre aparecia quando falava de Helena. O pai dela... Bem, ele não está mais conosco. Acidente de moto há 3 anos. Foi rápido. Ele não sofreu. Ela engoliu com dificuldade, a dor ainda fresca mesmo depois de todo esse tempo. Então é só nós duas agora. Eu e minha pequena guerreira. Beatriz comeu em silêncio por alguns minutos, observando Gabriel. Seu rosto estava menos inchado agora, os hematomas começando a amarelar. O ventilador ainda respirava por ele, mas o Dr. Carvalho estava otimista. Não havia sinais de dano cerebral permanente nos exames. Era apenas uma questão de seu cérebro ter tempo para curar. Depois do almoço, Beatriz começou sua rotina de cuidados da tarde. Primeiro, a higiene. Ela preparou uma bacia com água morna, sabonete neutro, toalhas macias. Com movimentos delicados e profissionais, limpou o rosto dele, o pescoço, os braços. Falava enquanto trabalhava, explicando cada passo. Vou virar você agora para o lado esquerdo. Precisa mudar de posição regularmente para evitar escaras. Pode ser um pouco desconfortável, mas é necessário. Com força surpreendente em seu corpo pequeno, ela o girou cuidadosamente, certificando-se de não desalojar nenhum tubo ou eletrodo. Pronto, vê? Não foi tão ruim. Foi enquanto ajustava os lençóis que ela viu. Uma bolsa de pertences pessoais, guardada em um armário no canto do quarto. Normalmente Beatriz não mexeria nas coisas dos pacientes, mas algo a impeliu a olhar. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse o desejo de conhecer o homem além do paciente. Dentro da bolsa, encontrou os pertences que Gabriel tinha quando deu entrada no hospital. Uma carteira de couro caro, um relógio Patek Philippe, que provavelmente valia mais que um carro, um celular completamente destruído no acidente, e um caderno de couro marrom surrado pelo uso. Beatriz hesitou segurando o caderno. Seria invasão de privacidade abri-lo? Provavelmente. Mas suas mãos já estavam virando a capa, revelando páginas preenchidas com uma caligrafia firme e inclinada. Não era um diário no sentido tradicional.
Eram mais reflexões, pensamentos escritos tarde da noite, ideias para projetos, mas também algo mais pessoal, mais vulnerável. 3 de janeiro, 2 da manhã. Mais uma reunião do conselho amanhã. Mais uma performance. Às vezes me pergunto quem eu seria, se não fosse o Gabriel Cortez que todos esperam. Se pudesse recomeçar, faria tudo diferente? Provavelmente sim. Definitivamente sim. Beatriz sentou-se incapaz de parar de ler. 15 de fevereiro, jantar de negócios. Champanhe caro. Conversa vazia. Alguém mencionou o programa de bolsas que queremos implementar. Minha mãe imediatamente desviou o assunto. Caridade não gera lucro, disse. Mas não é sobre lucro. Nunca deveria ser apenas sobre lucro. 22 de março. Tentei falar com Ricardo sobre mudar nossa política ambiental. Ele riu. Literalmente riu e disse que eu estava ficando sentimental. Quando foi que me tornei o único que se importa? Ou sempre fui e fingi que não? Página após página, revelava um homem completamente diferente da imagem pública. Um homem questionando suas escolhas, sentindo-se preso em uma vida que não escolheu completamente. Um homem solitário, apesar de todo o poder e riqueza. 10 de abril. Vi uma mulher no parque hoje. Estava alimentando pombos com o que parecia ser seu almoço. Ela sorria. Genuinamente sorria. Quando foi a última vez que sorri assim? Quando foi a última vez que fiz algo apenas porque queria, não porque era esperado? Beatriz sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Ela olhou para Gabriel imóvel na cama e viu algo diferente agora. Não o bilionário implacável, não o CEO frio, mas um homem perdido, procurando por algo real em um mundo de artifícios. Você está preso, não está? Ela sussurrou, fechando o caderno cuidadosamente. Preso em uma vida que não quer mais. Eu entendo isso, mais do que você imagina. Ela guardou o caderno de volta, mas algo havia mudado. Gabriel não era mais apenas um paciente. Era uma pessoa. Uma pessoa que ela, estranhamente, sentia que começava a conhecer. Nos dias seguintes, Beatriz continuou lendo o diário. Sempre com cuidado, sempre devolvendo ao lugar exato. Ela aprendeu sobre os sonhos abandonados de Gabriel, como ele queria estudar arquitetura sustentável, mas foi pressionado a assumir a empresa familiar. Como seus casamentos fracassaram, porque ele nunca conseguiu ser vulnerável, sempre mantendo as paredes erguidas. Como se sentia culpado por nunca ter tido filhos, por nunca ter construído algo além de lucros e aquisições. E ela começou a responder em voz alta, durante seus cuidados diários. Li sobre seu desejo de implementar o programa de bolsas. Disse enquanto verificava seus sinais vitais. Acho linda essa ideia. Helena, minha filha, só consegue estudar em uma escola boa por causa de uma bolsa. Muda vidas, sabe? Dá oportunidades que de outra forma nunca existiriam. Ou você escreveu sobre querer viajar. Não em jatos particulares para reuniões de negócios, mas realmente viajar. Conhecer pessoas, culturas. Eu entendo isso. Sempre quis mostrar o mundo para Helena. Mas por enquanto, os livros da biblioteca terão que ser suficientes. A cada dia a conexão crescia. Unilateral, talvez, mas real para Beatriz. Ela começou a se pegar pensando em Gabriel durante o dia, perguntando-se o que ele diria sobre determinada situação, como reagiria. Foi na segunda semana que o Dr. Carvalho decidiu começar a reduzir a sedação. Vamos fazer isso gradualmente, explicou para Beatriz e a família reunida no corredor. Diminuiremos os sedativos ao longo de 48 horas. Se tudo correr bem, ele pode começar a despertar. Mas precisam entender, não há garantias de como ele voltará. Pode haver confusão, perda de memória, mudanças de personalidade. Helena assentiu impaciente. Sim, sim. Apenas o tragam de volta. A empresa precisa dele. Beatriz mordeu a língua. A empresa precisava dele. Não a mãe saudosa, não a família amorosa. A empresa. Naquela noite, Beatriz assumiu um turno extra. Queria estar lá quando Gabriel começasse a despertar, se é que começaria. Bem, disse a ele sentando-se na cadeira que se tornara sua segunda casa. Amanhã começamos a reduzir seus medicamentos. Você pode finalmente acordar dessa longa soneca. Ela pegou a mão dele, algo que começara a fazer nos últimos dias. Estou nervosa, admito. Vou sentir falta das nossas conversas unilaterais. Vou sentir falta de... Ela parou percebendo o que estava prestes a admitir. Vou sentir sua falta. O você real, aquele que escreve no diário às 2 da manhã.
Espero que ainda esteja aí quando acordar. Ela permaneceu assim por horas, segurando a mão dele, vigiando e esperando. A redução da sedação começou na manhã seguinte. Beatriz estava presente quando o Dr. Carvalho ajustou os medicamentos, observando atentamente cada reação de Gabriel. Nas primeiras horas nada mudou. Ele permaneceu imóvel, os monitores mantendo seus ritmos constantes. Mas no segundo dia, pequenos sinais começaram a aparecer. Um tremor nos dedos, um movimento ocular rápido sob as pálpebras fechadas. O Dr. Carvalho estava otimista. O cérebro está respondendo, explicou examinando os reflexos de Gabriel. É bom sinal. Pode ser questão de horas ou dias, mas ele está voltando. A família aumentou a frequência das visitas. Helena praticamente acampou no hospital, constantemente exigindo atualizações, questionando cada decisão médica. Ricardo trazia pilhas de documentos, como se Gabriel fosse acordar e imediatamente assinar contratos. Felipe continuava grudado no telefone, mais preocupado com o que postar nas redes sociais sobre o momento difícil da família. Foi durante uma dessas visitas familiares que Helena finalmente notou algo que a incomodava. Por que você está sempre aqui? Perguntou abruptamente para Beatriz, que estava verificando a posição dos eletrodos no peito de Gabriel. Não há outros enfermeiros neste hospital? Beatriz manteve a voz calma e profissional. Fui designada como enfermeira primária do seu filho, senhora Cortez. Isso significa que sou responsável pela maioria de seus cuidados, mantendo consistência e... Sei o que significa. Helena a interrompeu, seus olhos estreitando-se. O que quero saber é por que você se voluntaria para turnos extras. Por que está sempre aqui falando com ele como se... Ela gesticulou vagamente, como se ele pudesse ouvir. Pacientes em coma frequentemente podem perceber vozes e presenças ao seu redor, respondeu Beatriz, não se deixando intimidar. Estimulação verbal é parte do protocolo de cuidados. É? A voz de Helena estava carregada de desconfiança. Ou você vê uma oportunidade? Um homem rico, vulnerável, sozinho. Deve parecer um prêmio e tanto para alguém na sua posição. A acusação ficou suspensa no ar. Beatriz sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Anos trabalhando em hospitais a haviam ensinado a lidar com todo tipo de pessoa, incluindo aquelas que assumiam o pior sobre os outros. Minha única preocupação é o bem-estar do meu paciente, disse firmemente. Se isso te incomoda, pode solicitar uma mudança de enfermeira, mas saiba que faço meu trabalho com dedicação, independente de quem seja o paciente. Ricardo, que estava no canto da sala, interveio. Mãe, não acha que está exagerando? A enfermeira está fazendo o seu trabalho. Gabriel está sendo bem cuidado. Justamente. Helena virou-se para o filho. Bem demais cuidado. É inapropriado. Quando ele acordar, não quero que a primeira coisa que veja seja essa enfermeira. Beatriz completou. Sua voz ainda calma, mas com uma nota de aço. A palavra que procura é enfermeira. E quando ele acordar, se eu estiver aqui, será porque é meu turno designado. Agora, com licença, preciso dar banho no meu paciente. Gostaria de pedir que saiam por alguns minutos. Helena saiu furiosa, arrastando Ricardo consigo, mas Beatriz podia ouvir sua voz ecoando no corredor. Investigue essa mulher. Quero saber tudo sobre ela. E quero outra enfermeira designada para Gabriel imediatamente. Beatriz fechou a porta suavemente e encostou-se nela por um momento, fechando os olhos. Ela sabia que isso poderia acontecer. Famílias ricas frequentemente eram desconfiadas, protetoras de maneira tóxica. Mas doía ser acusada de ter motivos ocultos quando tudo o que fazia era seu trabalho. Um trabalho que, sim, havia se tornado mais pessoal do que deveria, mas não pelos motivos que Helena imaginava. Sua mãe me odeia, ela disse para Gabriel, voltando para o lado dele. Começou a preparar a bacia para o banho no leito. Não posso culpá-la completamente. Proteger você é instinto. Mas ela protege do jeito errado, sabe? Protege sua imagem, sua empresa, seu status. Mas e você, a pessoa? Alguém protege essa parte? Ela trabalhou em silêncio por um tempo, dando o banho com a mesma delicadeza de sempre. Mas havia uma tristeza em seus movimentos agora. A alegria simples de cuidar dele estava manchada pela acusação de Helena. Quando terminou, sentou-se e pegou o diário novamente. Precisava daquela conexão, daquele lembrete de quem Gabriel realmente era sob toda a armadura. 7 de maio.
Sinto que estou desaparecendo. Olho no espelho e vejo o CEO, o bilionário, o solteiro cobiçado. Mas onde está Gabriel? Aquele menino que queria desenhar prédios que mudassem a paisagem urbana? Aquele homem que acreditava que sucesso deveria significar mais do que números em uma conta bancária. Estou tão cansado de usar máscaras. Eu te vejo, Beatriz sussurrou, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. Vejo quem você realmente é, e essa pessoa vale a pena ser protegida. Os dias seguintes foram tensos. Mariana, a coordenadora, chamou Beatriz em seu escritório. A família Cortez solicitou formalmente sua substituição, disse olhando desconfortável. Mariana gostava de Beatriz. Confiava em seu trabalho. Alegam preocupações sobre envolvimento inapropriado. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco. Isso é absurdo. Faço meu trabalho profissionalmente. Meus relatórios estão impecáveis. Nunca houve uma única reclamação sobre minha conduta. Eu sei, Mariana suspirou. E defendi você. Mas eles têm influência. Fazem doações substanciais ao hospital. A administração está pressionando. Então vou ser removida? A voz de Beatriz tremeu levemente. A ideia de não estar lá quando Gabriel acordasse, de deixá-lo aos cuidados de alguém que não o conhecia, que não entendia quem ele era além da conta bancária, era insuportável. Não imediatamente, respondeu Mariana. Consegui argumentar que uma mudança abrupta de cuidador no estágio crítico pode ser prejudicial ao paciente. Você tem mais uma semana. Talvez ele acorde até lá e tudo isso se resolva. Beatriz voltou ao leito 7 com o coração pesado. Uma semana. 7 dias para se despedir do paciente que, de alguma forma, havia se tornado mais que um número em sua lista de responsabilidades. Tem uma semana para acordar, disse para Gabriel naquela noite, segurando sua mão. Depois disso, vão me tirar daqui. E eu preciso saber que você está bem. Preciso ver seus olhos abrirem, ver que você ainda é você. Foi nessa noite, por volta das 3 da manhã, que Beatriz teve uma ideia. Era arriscada. Podia custar seu emprego. Mas ela precisava fazer. Ela pegou o diário de Gabriel e uma caneta e começou a escrever. Gabriel, meu nome é Beatriz. Sou sua enfermeira há 2 semanas. Li seu diário. Sei que isso é invasão de privacidade e me desculpo, mas precisava conhecer você, o verdadeiro você. E o que descobri foi alguém extraordinário. Alguém preso em uma vida que não escolheu, cercado por pessoas que amam o que você representa, não quem você é. Estou escrevendo porque amanhã posso não estar mais aqui. Sua família está me removendo. Acham que tenho segundas intenções. Talvez tenham razão de se preocupar, mas não pelos motivos que imaginam. Minha única intenção sempre foi cuidar de você da melhor forma possível. Quero que saiba algumas coisas. Seu sonho de criar um programa de bolsas é lindo. Faça isso. Mude vidas. Sua vontade de viajar, de conhecer o mundo de verdade, não espere. A vida é curta demais. Aprendi isso quando perdi meu marido. Você escreveu sobre se sentir invisível, apesar de ser visto por todos. Eu te vejo, Gabriel. Vejo o homem que questiona, que duvida, que quer mais da vida do que apenas sucesso financeiro. Esse homem merece ser livre. Quando acordar, não deixe que te empurrem de volta para a caixa em que estava. Lute por quem você quer ser. A vida que você realmente deseja está esperando. Você só precisa ter coragem de alcançá-la. Cuidei de você como cuidaria de qualquer paciente. Mas conheci você de uma forma que poucos conhecem. E posso dizer com certeza, você merece ser feliz, genuinamente feliz. Boa sorte, Gabriel. Seja corajoso. Beatriz. Ela fechou o diário, as mãos tremendo. Tinha acabado de cruzar todas as linhas profissionais possíveis, mas não se arrependia. Nos dias seguintes, os sinais de Gabriel se tornaram mais frequentes. Seus dedos se moviam ocasionalmente. Suas pálpebras tremulavam. O ventilador foi removido no 4º dia e ele começou a respirar sozinho. Todos eram sinais positivos. Helena estava cada vez mais presente e cada vez mais hostil com Beatriz. Ela observava cada movimento, questionava cada decisão, procurava por qualquer evidência de impropriedade. Foi na manhã do 6º dia, durante o turno de Beatriz, que aconteceu. Ela estava verificando o soro quando viu. Os dedos de Gabriel se mexeram, mas não um tremor aleatório, um movimento deliberado. Então, lentamente, como se estivesse lutando contra um peso imenso, suas pálpebras começaram a se abrir.
Beatriz congelou, seu coração disparando. Gabriel? Chamou suavemente, aproximando-se. Consegue me ouvir? Os olhos dele abriram mais, piscando contra a luz. Eram olhos castanhos escuros, confusos, desorientados. Sua boca se moveu, tentando formar palavras, mas apenas um som rouco saiu. Não tente falar ainda, instruiu Beatriz, profissionalismo tomando conta apesar da emoção. Você esteve em coma por 2 semanas. Está no hospital. Está seguro? Ela pressionou o botão de chamada. Vou chamar o médico, ok? Só fique calmo. Os olhos de Gabriel vagaram pelo quarto, tentando processar e entender. Então pousaram em Beatriz. E algo naquele olhar, mesmo através da confusão, parecia reconhecê-la. Como se, em algum nível, ele soubesse que aquela voz, aquela presença, havia estado com ele durante todo o tempo escuro. O Dr. Carvalho chegou em minutos, junto com uma equipe médica. Beatriz foi empurrada para o lado enquanto eles examinavam Gabriel. Faziam perguntas simples, verificavam reflexos. Qual seu nome? Perguntou o Dr. Carvalho. Gabriel, a voz dele era fraca, rouca de desuso, mas clara. Gabriel Cortés. Ótimo, sabe que dia é? Onde está? Gabriel hesitou, confusão cruzando seu rosto. Hospital. Não sei. O dia. Tudo bem. Isso é normal. Você sofreu um acidente de carro. Esteve em coma induzido por 2 semanas. Seu cérebro está se recuperando. Alguém deve ter notificado a família, porque minutos depois Helena irrompeu no quarto. Lágrimas, que pareciam mais de alívio que alegria, escorrendo por seu rosto impecavelmente maquiado. Gabriel, meu filho. Ela tentou se aproximar, mas o doutor Carvalho a impediu gentilmente. Por favor, mantenha a distância por enquanto. Ele está desorientado. Muita estimulação pode ser prejudicial. Mas Gabriel já estava olhando para ela, reconhecimento clareando em seus olhos. Mãe, disse simplesmente. Beatriz observava de um canto, um sorriso genuíno em seu rosto, apesar da dor que sabia estar por vir. Ele estava acordando, estava respondendo. Isso era tudo que importava. Os próximos minutos foram um turbilhão de exames, perguntas, verificações. Gabriel estava cansado, confuso, mas neurologicamente intacto. Suas memórias pareciam estar preservadas. Era, em todos os aspectos, um despertar bem-sucedido. Quando a equipe médica finalmente saiu, apenas Helena e Beatriz permaneceram no quarto. Gabriel estava recostado, olhos ainda pesados, mas acordados, tentando processar tudo. Vou deixá-los a sós, disse Beatriz, movendo-se em direção à porta. Espere. A voz de Gabriel a parou. Fraca, mas firme. Ele estava olhando para ela. Você... Conheço você? Beatriz sentiu seu coração apertar. Sou Beatriz, sua enfermeira. Cuidei de você durante seu coma. Algo passou pelos olhos dele. Não memória, exatamente, mas reconhecimento de uma presença familiar. Sua voz. Ouvi sua voz. É comum, explicou Beatriz suavemente. Pacientes em coma frequentemente retêm impressões sensoriais. Eu falava com você durante os cuidados. Chega, Helena interrompeu bruscamente. Você pode ir agora. Meu filho precisa descansar e eu preciso ficar sozinha com ele. Beatriz assentiu, mas antes de sair olhou para Gabriel uma última vez. Bem-vindo de volta, Sr. Cortés. Ela fechou a porta atrás de si, encostou-se na parede do corredor e permitiu-se um momento de emoção pura. Ele havia acordado. Estava bem. Sua missão estava cumprida, mas então veio o peso da realidade. Amanhã seria seu último dia designada para ele. E depois? Depois ela voltaria a ser apenas mais uma enfermeira no hospital. E ele voltaria a ser apenas mais um nome nas notícias. Gabriel passou os próximos 2 dias flutuando entre sono e vigília. Cada vez que abria os olhos, havia alguém diferente no quarto. Médicos fazendo exames. Sua mãe falando sobre a empresa. Ricardo com pilhas de documentos. Felipe mostrando postagens nas redes sociais sobre sua recuperação. Mas em todos esses momentos havia uma constante. Beatriz, ela estava sempre ali, quieta, eficiente, quase invisível. Verificando monitores, ajustando medicações, trocando curativos. Ela falava pouco agora, apenas o necessário. Profissional, distante. Isso incomodava Gabriel de uma forma que não conseguia explicar. Havia algo sobre ela. Algo familiar além da voz que ecoava em suas memórias fragmentadas do coma. Como se ele a conhecesse mais profundamente do que as circunstâncias permitiam.
No terceiro dia de consciência, Gabriel estava sozinho pela primeira vez. Era tarde da noite. A família havia finalmente ido para casa, exausta. Ele estava acordado, olhando para o teto, quando sua mão esbarrou em algo sob o travesseiro. O diário. Gabriel o puxou confuso. Não se lembrava de tê-lo pedido. Na verdade, mal se lembrava de onde estava antes do acidente. As últimas semanas eram um borrão. Abriu o caderno, reconhecendo sua própria caligrafia. Suas reflexões noturnas, os pensamentos que nunca compartilharia com ninguém. Começou a ler, reconectando-se com o homem que era antes do acidente. E então viu uma caligrafia diferente, menor, mais arredondada, recente. Ele leu a mensagem de Beatriz uma vez, depois 2 vezes, depois 3. Li seu diário. Ela tinha lido seus pensamentos mais íntimos, seus medos, seus sonhos abandonados. A invasão deveria tê-lo enfurecido, mas ao invés disso, ele sentiu algo completamente diferente. Eu te vejo, Gabriel. Quando foi a última vez que alguém realmente o viu? Não o CEO, não o bilionário, não o solteiro mais cobiçado de São Paulo, mas ele, o homem que se sentia perdido em sua própria vida. Você merece ser feliz, genuinamente feliz. Gabriel fechou o diário, apertando-o contra o peito. Ela havia cuidado dele durante 2 semanas, falado com ele, conhecido-o de uma forma que ninguém conhecia, e agora, de acordo com a mensagem, estava sendo removida. Ele pressionou o botão de chamada. Beatriz apareceu minutos depois, ainda em seu uniforme apesar de ser quase meia-noite. Senhor Cortês, está tudo bem? Está sentindo dor? Você, ele disse. Sua voz ainda fraca, mas firme. Você leu meu diário. Beatriz congelou. O sangue drenou de seu rosto. Eu posso explicar. Por quanto tempo cuidou de mim? 2 semanas. Desde que chegou. E falou comigo. Durante todo esse tempo? Ela hesitou, então assentiu. Sim, é parte do protocolo de cuidados. Estimulação verbal pode ajudar pacientes em coma a... Não me deu discurso médico. Gabriel a interrompeu, mas não havia raiva em sua voz. Apenas curiosidade intensa. A verdade. Por que fez isso? Beatriz sentiu lágrimas queimando em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Porque você era meu paciente e merecia cuidados completos. Não apenas médicos, mas humanos. E por que leu meu diário? Queria te conhecer. Não o CEO, não o bilionário. Você, a pessoa. E estava certa em ler, porque encontrei alguém extraordinário. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Encontrei alguém preso em uma vida que não quer, cercado por pessoas que não o veem de verdade. E quis que ao menos uma pessoa visse. Gabriel estudou-a em silêncio. Beatriz esperava raiva, indignação, talvez até ameaças legais. Mas o que viu em seus olhos foi algo completamente diferente. Gratidão. E algo mais profundo que não conseguia identificar. Minha mãe está te removendo. Amanhã é meu último dia como sua enfermeira primária. Por quê? Beatriz deu um sorriso triste. Ela acha que tenho segundas intenções. Que vejo você como uma oportunidade. E tem? Não, respondeu firmemente. Minha única intenção sempre foi cuidar de você. Fazê-lo melhorar. E agora que está acordado, minha missão está completa. Gabriel continuou segurando o diário. Você escreveu que seu marido morreu. Há 3 anos. Sim. E tem uma filha. Helena. 7 anos. Ela é minha vida. Você trabalha turnos duplos para sustentá-la. Faço o necessário. Beatriz limpou a garganta. Senhor Cortês, se me der licença, preciso verificar seus sinais vitais e depois deixá-lo descansar. Ela se aproximou profissional novamente e começou sua rotina. Mas Gabriel a segurava pelo pulso, gentilmente. Obrigado, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Por cuidar de mim. Por me ver. Por ser você. Beatriz sentiu algo se partir dentro dela. Foi uma honra conhecê-lo, Gabriel Cortês, mesmo que de uma forma não convencional. Ela delicadamente liberou seu pulso e completou as verificações em silêncio. Quando terminou e se dirigiu à porta, a voz dele a parou novamente. Beatriz? Ela se virou. Sim? Não vou deixar que te removam. Você não tem escolha. Sua família. Eu tenho 38 anos, Gabriel a interrompeu, uma determinação nova em sua voz. Sobrevivi a um acidente que deveria ter me matado.
Passei 2 semanas confrontando minha própria mortalidade, mesmo que inconscientemente. E sabe o que percebi? A vida é curta demais para deixar outras pessoas decidirem por mim. Ele segurou o diário. Você escreveu para eu lutar por quem eu quero ser. Talvez seja a hora de começar. Beatriz sorriu genuinamente desta vez. Descanse, Gabriel. Você ainda está se recuperando. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, Gabriel dormiu com um propósito. Quando acordasse, as coisas iriam mudar. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo, já preparada para a reunião que havia agendado com a administração do hospital. Beatriz seria oficialmente removida, substituída por uma equipe rotativa de enfermeiras que Helena poderia monitorar de perto. Mas quando entrou no quarto de Gabriel, encontrou-o acordado, sentado na cama, com uma clareza nos olhos que não havia desde o acidente. Gabriel, você não deveria estar sentado. Deixe-me chamar a enfermeira. Não, disse ele firmemente. Sente-se, mãe. Precisamos conversar. Helena hesitou. Havia algo diferente em seu filho. Uma firmeza que ela reconhecia dos primeiros dias, antes de ele se tornar o CEO moldado pela família. A reunião sobre remover Beatriz, começou Gabriel. Cancel. Gabriel não entende. Essa mulher tem segundas intenções. Essa mulher salvou minha vida. Ele a interrompeu. Não apenas medicamente, mas de verdade. E não vou permitir que a punam por fazer seu trabalho com dedicação. Você está confuso. O coma, as medicações... Estou mais claro do que estive em anos, rebateu Gabriel. E aqui está o que vai acontecer. Beatriz continua como minha enfermeira primária até minha alta. E depois, quando eu deixar este hospital, vou fazer algumas mudanças. Na empresa, na minha vida, em tudo. Helena empalideceu. Que tipo de mudanças? Vou implementar o programa de bolsas que sempre quis. Vou reestruturar nossa política ambiental. Vou passar o dia a dia da empresa para Ricardo, mantendo apenas o cargo de presidente do conselho. Ele fez uma pausa. E vou parar de viver a vida que você e papai planejaram para mim. Vou viver a minha. Você não pode... Posso e vou. Gabriel olhou para a mãe com uma mistura de amor e firmeza. Amo você, mãe. Mas quase morri. E percebi que tenho desperdiçado tempo demais sendo quem os outros esperam que eu seja. Isso acaba agora. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, seus olhos se encheram de lágrimas. Você está falando como seu pai. Nos primeiros dias, antes da empresa crescer, antes de tudo isso. Ela apontou vagamente para o hospital, para a vida luxuosa que construíram. Ele também tinha sonhos. Também queria mudar o mundo. E o que aconteceu? A vida aconteceu. Responsabilidades, expectativas. Helena limpou os olhos delicadamente. Talvez eu tenha te empurrado demais, tentado fazer de você algo que não precisava ser. Era a coisa mais próxima de uma desculpa que Gabriel já havia recebido dela. Ele estendeu a mão e Helena a segurou. Não é tarde demais para mudar, disse ele suavemente. Para nenhum de nós. Horas depois, Mariana chamou Beatriz em seu escritório. Beatriz estava preparada para a notícia de sua remoção. Já havia mentalmente se despedido. A família Cortez retirou sua solicitação, anunciou Mariana, um sorriso no rosto. Na verdade, Gabriel Cortez especificamente pediu que você continue como sua enfermeira primária até sua alta. Beatriz sentiu o quarto girar. Ele... O quê? Aparentemente houve uma conversa esta manhã. Os detalhes não foram compartilhados, mas o resultado é claro, você fica. Beatriz voltou ao leito 7, atordoada. Gabriel estava dormindo, exausto da manhã emocionalmente carregada. Ela se aproximou silenciosamente, observando o rosto dele relaxado no sono. Obrigada, sussurrou mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Por lutar por mim. Ninguém nunca fez isso antes. Os próximos dias foram de recuperação rápida. Gabriel se fortalecia a cada dia, começando fisioterapia, retomando pequenas atividades. Beatriz continuava cuidando dele, mas a dinâmica havia mudado. Não era mais apenas enfermeira e paciente. Era algo mais complexo, mais profundo. Eles conversavam agora. Conversas reais. Gabriel fazia perguntas sobre a vida dela, sobre Helena, sobre como era criar uma filha sozinha. Beatriz, por sua vez, ouvia sobre os planos dele para mudar a empresa, sobre os sonhos que estava finalmente permitindo-se perseguir. Quero que você trabalhe comigo, disse Gabriel uma tarde,
4 dias antes da alta programada. Beatriz estava trocando o curativo de um dos ferimentos. Suas mãos pararam. O quê? No programa de bolsas. Preciso de alguém que entenda de verdade o que significa precisar de oportunidades. Alguém que viveu isso. Gabriel a observava intensamente. Você. Quero você. Gabriel, eu sou enfermeira. Não sei nada sobre administrar programas. Pode aprender. E além disso, não é sobre administração. É sobre coração. Sobre empatia. Sobre ver pessoas, não números. Ele pegou a mão dela. Por favor, pense nisso ao menos. Beatriz estava prestes a responder quando a porta se abriu. Uma mulher entrou, por volta dos 50 anos, carregando uma pasta grande. Gabriel! Finalmente consegui visitá-lo. Ela se aproximou, abraçando-o calorosamente. Vim assim que soube que estava acordado. Adriana. Gabriel sorriu genuinamente. Que bom te ver. Ele olhou para Beatriz. Esta é Adriana Mendes, nossa diretora de recursos humanos. Adriana, esta é Beatriz Almeida, minha enfermeira. Prazer, disse Adriana, estendendo a mão. Mas quando seus olhos pousaram em Beatriz, algo estranho aconteceu. Seu rosto empalideceu. Almeida? Beatriz Almeida? Sim, respondeu Beatriz, confusa. Adriana olhou entre ela e Gabriel claramente perturbada. São seu marido. Era Daniel Almeida. Beatriz congelou. Era. Ele faleceu há 3 anos. Como você... Adriana abriu a pasta, mãos tremendo levemente. Ela puxou um documento. Hesitou, então estendeu para Gabriel. Eu acho que você precisa ver isso. Gabriel pegou o papel, começou a ler, e a cor drenou de seu rosto. Não pode ser. O que é? Perguntou Beatriz, um medo crescente em seu peito. Gabriel olhou para ela, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Daniel Almeida. Seu marido, ele trabalhava para minha empresa. Na divisão de logística. Eu sei, disse Beatriz lentamente. Ele trabalhava com entregas, supervisão de rotas. O que isso tem a ver? O acidente dele. Gabriel continuou, sua voz apertada. Não foi apenas um acidente. Ele estava fazendo uma entrega urgente para um dos nossos clientes VIP. Estava dirigindo a moto da empresa sob pressão extrema para cumprir um prazo impossível. Ele olhou para o documento, incapaz de enfrentar os olhos dela. O relatório aqui mostra que ele estava fazendo horas extras não autorizadas, tentando compensar atrasos que não eram culpa dele. A moto não estava adequadamente mantida. Os freios falharam. O quarto ficou em silêncio absoluto. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Há mais, disse Adriana suavemente, com empatia em sua voz. A empresa... Houve um acordo de indenização, mas foi tratado discretamente. A família recebeu um valor mínimo e, em troca, assinou uma cláusula de não divulgação. Eu nunca assinei nada assim, disse Beatriz, sua voz tremendo. Não você. Os pais de Daniel. Eles aceitaram o acordo sem consultar você. Adriana parecia genuinamente angustiada. Tentei lutar por um acordo justo, mas fui sobreposta pela diretoria. Gabriel estava viajando, cuidando da fusão europeia. Ele nunca soube dos detalhes. Gabriel deixou cair o papel, passando as mãos pelo cabelo. Meu Deus, Beatriz, eu não sabia. Juro que não sabia. Beatriz estava paralisada. 3 anos. 3 anos trabalhando turnos duplos, lutando para sobreviver, para dar a Helena uma vida decente. E tudo porque a empresa de Gabriel, ele mesmo, havia encoberto a responsabilidade na morte de Daniel. Eu preciso sair, ela disse, sua voz quebrando. Virou-se para a porta. Beatriz, espere. Gabriel tentou levantar-se da cama, mas ainda estava fraco demais. Não. Ela se virou, lágrimas finalmente caindo. Você não entende. Durante 2 semanas cuidei de você. Conheci você. Comecei a sentir... Ela parou, incapaz de continuar. E o tempo todo você era responsável. Sua empresa destruiu minha vida. Destruiu a vida de Helena. Eu vou consertar isso, disse Gabriel desesperadamente. Vou investigar tudo. Vou garantir que você receba o que é justo. Não pode consertar mortos. Beatriz o interrompeu, sua voz quebrada, mas firme. Não pode trazer Daniel de volta. Não pode dar a Helena o pai dela. Ela limpou as lágrimas. Preciso ir. Vou pedir para Mariana designar outro enfermeiro para você. Por favor, não vá.
Deixe-me explicar, deixe-me. Mas Beatriz já havia saído, a porta fechando atrás dela com um som final. Gabriel caiu de volta na cama, a culpa e a dor esmagando seu peito. Adriana aproximou-se, pousando uma mão reconfortante em seu ombro. Tem mais informação aqui, disse ela suavemente. Documentos que mostram exatamente o que aconteceu. Quem autorizou o encobrimento, tudo. Se quiser fazer isso direito, posso ajudar. Gabriel assentiu, mandíbula apertada. Quero tudo. Cada documento. Cada e-mail. Não importa quem seja incriminado, mesmo que seja família. Ele olhou para a porta por onde Beatriz havia saído. E quero um advogado. O melhor que tivermos. Beatriz vai receber justiça, mesmo que ela nunca me perdoe. Gancho 75 Min Clímax. Gabriel toma uma decisão drástica. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Gabriel. Beatriz não voltou. Uma enfermeira diferente cuidava dele agora. Eficiente, mas impessoal. Ele recebia relatórios diários de Adriana sobre a investigação. Quanto mais descobria, mais sua raiva crescia. Daniel Almeida tinha sido pressionado repetidamente a fazer entregas em prazos impossíveis. A moto que dirigia estava com manutenção atrasada há meses. O acidente não foi má sorte, foi negligência corporativa, e os responsáveis haviam sido protegidos, promovidos até, enquanto a viúva de Daniel lutava para sobreviver. Ricardo, seu irmão, havia sido um dos que autorizou o acordo silencioso. No dia de sua alta, Gabriel estava sentado na cama, vestido em roupas civis pela primeira vez em 3 semanas, quando Helena entrou. "Pronto para ir para casa?" perguntou ela, forçando alegria. "Não vou para casa", disse Gabriel. "Vou para o escritório. E depois vou ver Beatriz." Gabriel, sobre essa situação toda com a enfermeira e seu marido. "Não é uma situação, mãe." Ele a interrompeu, sua voz dura. "É uma injustiça que minha empresa, que minha família cometeu. E vou corrigi-la. Já oferecemos compensação. Um pacote generoso. Não é sobre dinheiro." A voz de Gabriel ecoou pelo quarto. "É sobre fazer a coisa certa. É sobre admitir culpa. Sobre dar a ela e à filha dela o reconhecimento e a justiça que merecem." Helena ficou em silêncio por um momento. "Você está apaixonado por ela?" Não era uma pergunta. Era uma constatação. Gabriel não negou. "Não sei o que sinto, talvez. Mas isso não importa, porque ela nunca vai me perdoar. E não posso culpá-la." Ele pegou sua bolsa. "Mas posso garantir que ela e Helena estejam seguras. Que tenham tudo que Daniel teria provido se estivesse vivo. E sua recuperação?" Os médicos disseram. "Estou bem o suficiente para isso." Gabriel caminhou em direção à porta. Depois parou. "Você perguntou que mudanças eu faria. Aqui está uma. Vamos implementar políticas rigorosas de segurança do trabalhador. Vamos fazer auditorias completas em todas as divisões. E qualquer executivo que priorizar lucros sobre segurança será demitido. Incluindo família." Ele saiu, deixando Helena sozinha no quarto vazio. Beatriz estava em casa, preparando o jantar. Para Helena, quando a campainha tocou. Ela não esperava ninguém. Abriu a porta e congelou. Gabriel estava lá, apoiado em uma bengala, ainda visivelmente fraco, mas determinado. "Como você conseguiu meu endereço?" Foi tudo o que conseguiu dizer. "Arquivos do hospital. Tecnicamente uma violação de privacidade, eu sei. Adicione a lista de coisas erradas que fiz. Você não deveria estar aqui." "Eu sei, mas preciso que ouça. Apenas 5 minutos. Depois, se quiser que eu vá embora e nunca mais volte, eu vou." Beatriz hesitou, então se afastou, deixando-o entrar. Helena estava na sala, assistindo desenhos. Quando viu Gabriel, seus olhos grandes se arregalaram. "Mamãe, quem é ele?" "Um paciente que eu cuidei", respondeu Beatriz. Helena estudou Gabriel com a franqueza das crianças. "Você está usando uma bengala." "Machucou a perna?" "Várias coisas, na verdade", respondeu Gabriel, sorrindo gentilmente. "Mas estou melhorando. Sua mãe é uma enfermeira excelente." "Eu sei, ela é a melhor." Helena sorriu. "Ela cuida de todo mundo." "Helena, vai para seu quarto por alguns minutos", pediu Beatriz. "Os adultos precisam conversar." "Mas agora, por favor." Helena obedeceu relutantemente, não sem antes dar mais um olhar curioso para Gabriel. Quando ficaram sozinhos, Beatriz cruzou os braços. "Você tem 5 minutos." Gabriel respirou fundo. "Primeiro, quero que saiba que iniciei uma investigação completa.
Cada decisão, cada documento, cada pessoa envolvida no encobrimento do acidente de Daniel será exposta. Os responsáveis serão responsabilizados. Isso não traz ele de volta. Eu sei, nada pode fazer isso. Gabriel deu um passo mais perto, mas posso garantir que nunca aconteça novamente. Estou implementando mudanças completas na empresa. Segurança do trabalhador é agora prioridade máxima. E estou estabelecendo um fundo, em nome de Daniel, para apoiar famílias de funcionários que sofram tragédias. Beatriz sentiu lágrimas queimando, mas recusou-se a deixá-las cair. Por quê? Culpa? Sim, admitiu Gabriel honestamente. Muita culpa. Mas também porque é o certo. E por quê? Ele hesitou. Porque Daniel merecia melhor. Você merecia melhor. A Helena merece melhor. Você não nos conhece. Não conheço vocês. Mas nos últimos 3 dias li tudo sobre Daniel. Seus registros de trabalho. As cartas que enviou para recursos humanos, pedindo equipamentos melhores, horários mais razoáveis. Ele lutou pelo que era certo e foi ignorado. Gabriel teve que parar, a emoção apertando sua garganta. Ele era um bom homem e minha empresa falhou com ele. Falhei com ele. Mesmo que eu não soubesse, a responsabilidade final é minha. Beatriz finalmente deixou as lágrimas caírem. Comecei a confiar em você. Comecei a sentir algo. E então descobri que você estava conectado à pior coisa que já me aconteceu. Como eu posso processar isso? Gabriel se aproximou mais um passo, seus olhos brilhando com emoção. Não pode. E não estou pedindo que processe. Não estou pedindo perdão porque não mereço. Só estou pedindo que me deixe fazer o que deveria ter sido feito há 3 anos. Ele puxou um envelope grosso do bolso interno do casaco e o colocou na mesa de centro. Isso é um acordo formal. Compensação integral pelo que aconteceu com Daniel. Não é um acordo de silêncio. Não tem cláusulas de não divulgação. É simplesmente o que é justo. O equivalente a 20 anos de salário dele, com correção e juros, mais um fundo educacional para Helena, que cobrirá qualquer universidade que ela escolher, aqui ou no exterior. Beatriz olhou para o envelope, como se ele fosse queimar suas mãos. Eu não quero seu dinheiro. Não é meu dinheiro. É o dinheiro de Daniel. O dinheiro que ele teria ganhado se estivesse vivo. O futuro que ele teria construído para você e Helena. Gabriel deu um passo para trás. Você não precisa decidir agora. Leve o tempo que precisar. Mas, por favor, pelo menos considere. Não por mim. Por Helena. Beatriz olhou em direção ao corredor, onde Helena havia desaparecido. Sua filha. Sua guerreira. A menina que merecia todas as oportunidades do mundo. Há mais uma coisa, continuou Gabriel, sua voz mais suave agora. Aquela oferta de trabalho que fiz. No programa de bolsas, ainda está de pé. Independente de você aceitar a compensação ou não. Independente de você me perdoar ou não. Porque você seria perfeita para isso. Porque você entende luta. Você entende o valor de uma oportunidade. Eu não posso trabalhar para você, Gabriel. Você deve entender isso. Não seria para mim. Seria para você mesma. Para outras pessoas como você, outros Daniels, outras Helenas. Ele respirou fundo. Mas se não puder, eu entendo. A oferta estará lá se mudar de ideia. Gabriel começou a caminhar em direção à porta, cada passo claramente doloroso. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Durante 2 semanas, você cuidou de mim quando eu estava no meu momento mais vulnerável. Você me viu, o verdadeiro eu. E pela primeira vez na minha vida, senti que alguém realmente entendia quem eu era além da fachada. Sua voz quebrou levemente. Vou carregar isso comigo para sempre. Assim como vou carregar a culpa do que minha negligência custou a você. Sinto muito, Beatriz. Mais do que palavras podem expressar. E então ele saiu, a porta fechando suavemente atrás dele. Beatriz ficou parada por um longo momento, olhando para o envelope na mesa. Então lentamente sentou-se e o abriu. Dentro havia documentos legais, relatórios da investigação e uma carta manuscrita. Beatriz, não há palavras que possam desfazer o passado. Não há quantidade de dinheiro que possa compensar a perda de Daniel, o pai que Helena merecia conhecer, o marido que você merecia ter ao seu lado. Mas posso garantir que a memória dele signifique algo, que sua morte não tenha sido em vão. Estou criando o Fundo Memorial Daniel Almeida. Ele apoiará famílias de trabalhadores que sofreram perdas, fornecerá treinamento de segurança obrigatório
em todas as divisões da Cortez Tech e estabelecerá um programa de auditoria independente para garantir que nenhum funcionário seja pressionado a comprometer sua segurança por lucros corporativos. Daniel lutou por mudanças. Agora vou lutar por ele. Você me ensinou durante aquelas 2 semanas o que significa realmente cuidar de alguém, ver além das aparências, valorizar a pessoa, não a posição. Foi a lição mais importante que já recebi. Desejo a você e Helena toda a felicidade do mundo. Vocês merecem tudo de bom. Com um profundo respeito e arrependimento eterno, Gabriel Beatriz dobrou a carta cuidadosamente, as lágrimas caindo livremente agora. Raiva e dor misturavam-se com algo mais complicado. Gabriel não era responsável pela morte de Daniel, não diretamente, mas sua empresa era. E ele estava assumindo essa responsabilidade de uma forma que ninguém mais havia feito. Mamãe? A voz pequena de Helena a trouxe de volta. Sua filha estava na entrada da sala, olhos preocupados. Por que está chorando? Beatriz abriu os braços e Helena correu para eles. Ela segurou sua filha, respirando o cheiro de shampoo de morango e inocência infantil. Às vezes adultos choram quando coisas complicadas acontecem, explicou suavemente. Não são apenas lágrimas tristes, são confusas. O homem da bengala te deixou triste? Não exatamente. Ele me deu algo que pode mudar nossas vidas. Algo bom? Beatriz olhou para o envelope novamente. Sim, meu amor. Algo muito bom. O sol da manhã entrava pelas janelas do novo escritório do programa de bolsas, Daniel Almeida. Beatriz estava revisando aplicações quando ouviu batidas na porta. Entrez! A porta se abriu, revelando uma Helena de 9 anos, agora mais alta. Cabelo mais longo, mas com o mesmo sorriso radiante. Ela estava vestindo o uniforme de sua nova escola, uma das melhores de São Paulo. Mamãe, o motorista do programa está aqui para me levar. Já? Beatriz verificou o relógio. Você está adiantada hoje. Tenho apresentação de ciências. Não posso chegar atrasada. Helena dançou excitada. E depois tem o ensaio da peça. E depois, ok. Beatriz riu, levantando-se para abraçar a filha. Vai antes que se atrase de tanto falar sobre não se atrasar. Helena correu para a porta, mas parou. Mamãe, você vai estar lá na apresentação à noite, certo? Não perderia por nada nesse mundo. Quando Helena saiu, Beatriz voltou para sua mesa. Nos últimos 2 anos, sua vida havia mudado completamente. Ela havia aceitado a compensação. Por Helena, não por ela mesma, como se dizia. E quando Gabriel ofereceu novamente o trabalho no programa de bolsas, desta vez ela aceitou. Não trabalhava diretamente com ele. Ele havia mantido sua palavra, passando a gestão diária da Cortez Tech para Ricardo e assumindo apenas a presidência do conselho. Mas ele fundara uma organização separada para o programa de bolsas, e Beatriz era a diretora. Eles se falavam ocasionalmente. E-mails sobre o programa, relatórios, sempre profissional, sempre respeitoso, mas havia uma distância cuidadosa que ambos mantinham. Um toque na porta interrompeu seus pensamentos. Entre! Ela chamou sem levantar os olhos dos documentos. Trouxe café. Achei que pudesse precisar. Beatriz levantou a cabeça bruscamente. Gabriel estava na porta, segurando 2 xícaras de café, um sorriso hesitante no rosto. Ele estava diferente, mais leve de alguma forma. Ainda tinha o porte de um homem acostumado a comando, mas havia uma suavidade nele agora que não existia antes. Usava jeans e uma camisa casual, não os ternos impecáveis de antes. Gabriel não sabia que viria hoje. Eu sei. Desculpe aparecer sem avisar. Ele entrou, colocando um dos cafés na mesa dela. Mas, bem, é um dia especial. 2 anos. 2 anos desde que o programa começou. Gabriel sentou-se na cadeira do outro lado da mesa, mantendo uma distância respeitosa. 247 bolsas concedidas. 53 famílias apoiadas após perdas no trabalho. 0 acidentes fatais na Cortez Tech. Ele sorriu. Daniel estaria orgulhoso. Beatriz sentiu o familiar aperto no peito ao ouvir o nome do marido. Mas não era apenas dor agora. Era também gratidão, orgulho. Ele estaria, concordou suavemente. Obrigada por fazer isso acontecer. Você fez acontecer. Eu apenas providenciei os recursos. Você deu vida a isso. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento.
bebendo café, cada um perdido em pensamentos. Como está, Helena? E perguntou Gabriel finalmente. Crescendo rápido demais. Tem apresentação de ciências hoje à noite. Algo sobre vulcões e reações químicas. Honestamente, ela explica, e eu apenas assinto como se entendesse. Gabriel riu. Crianças brilhantes são assim. Minha afilhada é igual. 5 anos e já me corrige sobre pronúncia de palavras em mandarim. Você tem afilhada? Filha da Adriana. Ela me convenceu a ser padrinho ano passado. Ele sorriu. Surpreendentemente, não sou terrível com crianças. Isso é bom. Família é importante. Outro silêncio. Mas desta vez, havia uma tensão. Coisas não ditas pairando no ar. Beatriz, começou Gabriel, sua voz mais séria agora. Eu sei que mantivemos distância, profissionalismo, e entendo por quê. Mas preciso perguntar. Você está feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Sim, Helena está prosperando. Tenho um trabalho que amo. Uma vida boa. Mas você está feliz? Ele insistiu, olhando diretamente em seus olhos. De verdade? Beatriz segurou a xícara de café com mais força. Por que está perguntando isso? Porque nos últimos 2 anos, construí a vida que sempre quis. Estou trabalhando em projetos que importam. Faço diferença real, não apenas gero lucros. Viajei para lugares que sempre sonhei conhecer. Reconectei com partes de mim mesmo que havia enterrado. Ele fez uma pausa. Mas há algo faltando. Alguém faltando. O coração de Beatriz acelerou. Gabriel, deixe-me terminar, ele pediu gentilmente. Passei 2 anos respeitando seu espaço. 2 anos me provando, não apenas para você, mas para mim mesmo. Que mudei. Que aprendi. Que me tornei o homem que sempre deveria ter sido. Ele se inclinou para a frente. E toda vez que consigo algo, toda vez que fazemos diferença na vida de alguém através do programa, a primeira pessoa que quero contar é você. Nós falamos. Você me conta. Ela protestou fracamente. Por e-mail. Relatórios formais. Não é o mesmo que compartilhar com alguém que você... Ele parou, procurando as palavras certas. Com alguém que você quer ao seu lado. Não apenas como colega, mas como parceira. Como amiga, como... Ele respirou fundo. Como algo mais. Beatriz ficou em silêncio, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu não estou pedindo uma resposta agora, continuou Gabriel. Só estou pedindo que pense. Se talvez depois de tudo, depois do tempo que passou, depois de você me ver genuinamente mudado, se talvez há espaço para mais que apenas profissionalismo entre nós. É complicado, ela sussurrou finalmente. Eu sei. Sua empresa matou meu marido. Eu sei, e carrego isso todo dia. Mas não era eu. E passei 2 anos provando que nunca deixarei algo assim acontecer novamente. Helena, é a prioridade, ele a interrompeu. Sempre será. E eu jamais tentaria substituir Daniel. Ele foi o pai dela. E isso nunca vai mudar. Eu apenas gostaria de conhecer a garotinha extraordinária que você está criando. Se você permitir. Beatriz limpou uma lágrima que escapou. Por que agora? Por que depois de 2 anos? Porque levei 2 anos para ter certeza. Certeza de que mudei. Certeza de que você e Helena são mais que culpa ou compensação. Certeza de que o que sinto é real. Não nascido de gratidão por você ter cuidado de mim. Gabriel se levantou, aproximando-se, mas mantendo distância respeitosa. Você me viu no meu pior momento. E ainda assim viu algo em mim que valia a pena salvar. Isso mudou tudo. Eu era sua enfermeira. Era meu trabalho. Não, ele a interrompeu suavemente. Era seu trabalho cuidar do meu corpo. Mas você cuidou da minha alma. E agora quero retribuir. Quero cuidar de você, de Helena. Não porque devo, mas porque quero. Porque quando imagino meu futuro, vocês duas estão nele. Beatriz ficou em pé, seus olhos se encontrando. Por 2 anos ela havia mantido esse homem à distância, protegendo-se, protegendo Helena. Mas agora, olhando para ele, via algo diferente. Via o homem que manteve cada promessa, que mudou uma empresa inteira, que criou um legado em nome de Daniel, que respeitou seu espaço, mas nunca desistiu completamente. Tenho medo, admitiu ela finalmente. Eu também. E se você mudar? E se a pessoa que vi no hospital no diário não for quem você realmente é? Então passe tempo comigo. Me conheça. O eu real.
Não o paciente, não o CEO arrependido. Apenas Gabriel. Ele estendeu a mão. Comece comigo. Um café, uma conversa. Sem pressão, sem expectativas, apenas... Veja. Beatriz olhou para a mão estendida. 2 anos de muros cuidadosamente construídos. 2 anos de profissionalismo estrito. 2 anos de negar o que seu coração sussurrava nas noites solitárias. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou a dele. Um café, disse suavemente. Apenas um café. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi como o sol nascendo. Um café, ele concordou. Por enquanto. 6 meses depois, na apresentação anual do programa de bolsas Daniel Almeida, Helena subiu ao palco para receber um prêmio por seu projeto de ciências. Beatriz estava na primeira fila, aplaudindo orgulhosamente. E ao seu lado, também aplaudindo com o mesmo orgulho, estava Gabriel. Quando Helena desceu do palco, ela correu não apenas para Beatriz, mas para ambos. Gabriel a levantou, girando-a no ar enquanto ela ria, segurando seu troféu como um tesouro. Você foi incrível, ele disse, baixando-a de volta ao chão. Você veio! Helena exclamou. Mamãe disse que talvez você estivesse muito ocupado. Nunca ocupado demais para você. Gabriel respondeu, alfinetando olhares com Beatriz sobre a cabeça de Helena. Mais tarde, os 3 foram jantar. Um restaurante simples, não luxuoso. Apenas uma família feliz compartilhando uma refeição. Helena tagarelava sem parar sobre seu projeto, sobre seus amigos, sobre a viagem escolar que estava por vir. E Beatriz observava. Observava Gabriel ouvindo Helena com atenção genuína. Observava ele fazer perguntas, rir de suas piadas, tratá-la com o respeito que crianças raramente recebem de adultos. Quando Helena foi ao banheiro, Gabriel pegou a mão de Beatriz sobre a mesa. Obrigado, disse ele simplesmente. Por quê? Por me dar uma chance. Por deixar-me conhecer Helena. Por... Ele hesitou. Por me permitir fazer parte disso. Você ainda tem um longo caminho, ela avisou, mas estava sorrindo. Eu sei, e vou percorrê-lo. Um dia de cada vez. Ele beijou sua mão gentilmente. Pelo tempo que você me permitir. Quando Helena voltou, ela se enfiou entre os 2 no banco, naturalmente pegando a mão de cada um. Sabem o que acho? Ela anunciou com a sabedoria séria de uma criança de 9 anos. Acho que papai estaria feliz. Que mamãe está feliz. Que vocês estão aqui. Beatriz sentiu lágrimas queimando. Gabriel apertou sua mão. Seu pai era um homem especial, disse Gabriel para Helena. E estaria muito, muito orgulhoso de você. E da incrível mulher que sua mãe é. Helena assentiu solene. Então, com a rapidez que apenas crianças possuem, seu humor mudou. Então, podemos pedir sobremesa? Aquele bolo de chocolate enorme. E assim, cercados por risos e conversas, uma nova família começou a se formar. Não para substituir o que foi perdido, mas para honrá-lo. Para construir sobre a fundação de amor, sacrifício e segundas chances. Porque às vezes, os finais mais improváveis são os mais verdadeiros. E às vezes, das cinzas da tragédia, cresce algo precioso. Algo que vale a pena lutar para proteger. Algo como amor. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.